Você se sente sozinho? Não aquele tipo de solidão de não ter ninguém por perto, mas uma solidão que mora aqui dentro, um silêncio pesado que te acompanha mesmo no meio da multidão. Talvez você esteja agora, tarde da noite, com o celular na mão, e essa sensação te encontrou de novo. É uma solidão que vem com uma culpa estranha, não é? Como se você não tivesse o direito de sentir isso. Como se algo estivesse fundamentalmente errado com você por não estar completo, por não se encaixar na imagem do homem forte e inabalável que esperam que você seja. Eu sou o William, tenho 77 anos. E, se você me der alguns minutos, eu quero te contar algo que demorei a vida inteira para entender. Não sou nenhum especialista, nem tenho diplomas para exibir. A minha credencial é o tempo. É ter vivido, tropeçado, caído e, finalmente, enxergado. É ter sentido na pele o peso de uma vida construída sobre areia movediça, perseguindo coisas que nunca preencheram o vazio. Eu sei o que é chegar ao topo de uma montanha que você passou décadas escalando e, lá em cima, perceber que a vista não vale nada, porque você está completamente sozinho. Nós todos fazemos isso, não é? Tentamos preencher aquele buraco aqui dentro com o que está lá fora. Mais trabalho, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas. A gente corre, 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 e parece que nunca alcança o que realmente importa. E você, talvez, está nesse exato ponto. Um despertar tardio. Você começa a ligar os pontos, a reconhecer os padrões que se repetem. Aquela dor sem nome, aquela vergonha de não ser o suficiente, aquela invisibilidade que te consome por dentro. É um peso que sufoca, eu sei. No meu tempo, as coisas eram diferentes. Ou talvez, pareciam diferentes. Lembro do meu pai, um homem de poucas palavras, mas de frases que cortavam fundo. Ele nunca levantou a mão para mim, mas suas palavras, essas sim deixavam marcas. A mais famosa era: homem não chora, William. Segura essa emoção, seja forte. Eu devia ter uns 8 anos quando ouvi isso pela primeira vez, depois de cair de bicicleta e ralar o joelho. A dor física era real, mas a dor de ter que segurar o choro, essa era pior. Eu lembro da cena como se fosse hoje. O cheiro de terra molhada, o barulho da bicicleta caída na grama. Meu pai, de pé, com as mãos nos bolsos, me olhando de cima. Não havia raiva em seus olhos, nem desprezo. Havia apenas uma distância fria, uma expectativa silenciosa. Naquele dia, eu aprendi. Aprendi que demonstrar fraqueza, mostrar o que eu sentia, era errado. Era algo que homens, de verdade, não faziam. E, para ser amado, para ser aceito, eu precisava ser esse homem. Um homem sem lágrimas, sem medo, sem dor visível. Meu pai era assim, um muro. Ele nunca me abraçou de verdade, nunca me disse que estava orgulhoso, a não ser que eu trouxesse um boletim impecável ou ganhasse uma competição. Meu valor era medido pelo que eu fazia, não pelo que eu era asterisco. Eu cresci com a ideia de que o amor era condicional, que a suficiência vinha de fora. Se eu fosse bom o suficiente, se eu conquistasse o suficiente, então eu seria digno. Então o vazio iria embora. E assim, eu comecei minha corrida. Eu estudei, trabalhei duro, me dediquei. Construí uma carreira sólida, uma empresa que prosperou. Comprei a casa dos sonhos, o carro importado. Eu tinha tudo que a sociedade dizia que um homem deveria ter. Por fora, eu era a imagem do sucesso. Mas por dentro, o buraco só crescia. Lembro de uma noite, sentado na minha sala de estar, na minha casa enorme, sozinho. Eu tinha acabado de fechar um negócio milionário. Deveria estar eufórico, mas eu não sentia nada. Apenas um cansaço profundo e um vazio que parecia engolir tudo. Era como se eu tivesse escalado a montanha errada. Cheguei ao topo, olhei para o abismo e percebi que a paisagem que eu buscava estava dentro de mim o tempo todo, mas eu estava ocupado demais correndo para vê-la. Aquele era o clímax da minha vida, e o que eu senti foi nada. Esse padrão, o de buscar fora o que faltava dentro, não ficou restrito à minha carreira. Ele se infiltrou em cada parte da minha vida. No meu casamento, por exemplo. Eu amava minha esposa, mas não sabia como mostrar esse amor de verdade. Eu a provia, garantia que não faltasse nada material, mas a intimidade emocional, a vulnerabilidade, isso era um território desconhecido e assustador para mim. Eu a amava, mas não conseguia me conectar de verdade. Era como amar através de uma parede de vidro. E com meus filhos, a culpa me consome até hoje. Eu os amava, claro, mas repeti o padrão do meu pai.
Fui um provedor, um disciplinador, mas não um pai presente, um pai que abraça, que escuta as pequenas dores e medos sem julgamento. Eu disse a eles as mesmas coisas que meu pai me disse: sejam fortes, não demonstrem fraqueza. Eu os preparei para o mundo real, mas não os preparei para sentirem, para serem humanos. E essa dor de ter negado a eles o que eu mesmo não recebi, é uma dor sem nome. Eu vi amigos meus seguindo caminhos parecidos. O João, por exemplo. Um dia desses o encontrei. Ele ainda está correndo, sabe? Sempre falando do próximo grande negócio, da próxima meta. Os olhos dele ainda têm aquela fome insaciável, aquela agitação constante. Ele nunca para, nunca se permite um momento de quietude. Ainda acredita que a felicidade está na próxima conquista, no próximo degrau. E eu vejo nele o William de 30 anos atrás, e sinto uma tristeza profunda, porque sei a exaustão que o espera. Mas também conheci o Carlos. O Carlos, que era um furacão de ambição, um dia parou. Ele me contou que largou tudo, foi morar numa cidade pequena, abriu uma pequena oficina de marcenaria. Ele não é rico, mas tem uma paz no olhar que eu nunca vi em ninguém. Ele me disse: William, a liberdade não é ter tudo. É não precisar de nada que venha de fora para se sentir completo. Essa frase do Carlos me atingiu fundo. A liberdade não é a ausência de correntes externas, é a ausência de uma prisão interna. Suficiência, eu entendi, não é ter o suficiente. É ser o suficiente. É aceitar a si mesmo, com suas falhas, suas dores, suas emoções. É reconhecer que a sua presença, a sua essência, já é valiosa, independentemente do que você conquista ou deixa de conquistar. E a presença, a presença, não é estar em um lugar. É estar com as pessoas, estar consigo mesmo asterisco. É sentir o que está acontecendo aqui e agora, sem fugir, sem se esconder. É se permitir sentir a vida, em toda a sua complexidade. Por que a gente corre tanto? Por que a gente busca tanto lá fora? O medo. É o medo de não ser bom o suficiente. O medo de ser visto como fraco. O medo de sentir aquela dor antiga, aquela vergonha que seu pai, ou a vida, te ensinou a esconder. É um mecanismo de defesa que, com o tempo, vira uma armadilha. A gente se convence que se parar de correr, se parar de buscar, o vazio vai nos engolir. Mas a verdade é que o vazio só cresce porque a gente nunca para olhá-lo de frente. A solução externa nunca funcionou porque o problema nunca foi externo. Nunca foi sobre ter mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. O problema sempre foi a desconexão interna, a recusa em aceitar a própria humanidade, com todas as suas emoções. E não vai funcionar para você também, se você continuar correndo na esteira que eu corri por décadas. É um ciclo que só termina quando você decide parar, respirar e olhar para dentro. É assustador, eu sei, mas é o único caminho para a liberdade. Então, se você se sente sozinho, se essa culpa te aperta, se você carrega essa dor sem nome, eu quero te dar permissão. Permissão para sentir, permissão para parar de correr, permissão para ser vulnerável, permissão para ser humano. Não precisa ser um grande passo. Comece pequeno. Permita-se sentir um pingo de tristeza, de raiva, de alegria, sem julgamento. Deixe a lágrima vir, se ela quiser. Ninguém precisa ver, se você não quiser. É só você e você. Eu demorei 70 anos para entender isso. Para aceitar que o homem que chora não é fraco. É o homem que sente, que vive de verdade. E que, ao se permitir sentir, ele finalmente se encontra. Se essa conversa tocou em algo dentro de você, se fez algum sentido, eu te peço uma coisa. Não para mim, não para o canal, mas para aquele amigo, aquele irmão, aquele pai, aquele colega de trabalho, que você sabe que também está correndo. Aquele homem que, assim como nós, talvez tenha aprendido a não chorar, e hoje carrega uma solidão e uma culpa silenciosas. Compartilhe este vídeo com ele. Talvez, juntos, a gente possa acender uma pequena luz nesse caminho escuro.